Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Nesse tema de hoje, do nosso encontro, nós vamos falar sobre reserva de emergência. A reserva de emergência do servidor público, ela é necessária? Como eu determino esse valor para minha reserva? Eu devo alocar em que, Jéssica? Na poupança? Bom, vamos lá. Mas antes de eu te dar essas respostas, vamos definir aqui o que é reserva de emergência. Bom, a reserva de emergência é um montante que precisa estar disponível para cobrir suas despesas inesperadas e evitar que você, investidor, tenha que tomar um empréstimo ou se desfazer de parte do seu patrimônio por um valor menor que o devido, caso de necessidade, né? Então, se o valor precisa estar disponível, significa que há de estar aplicado em investimento com grande liquidez. Decora essa palavra, liquidez. Mas se esse montante deve cobrir as urgências, é claro que deve ser alocada de forma segura, considerando as três grandezas principais a serem analisadas para investimento, que é rentabilidade, liquidez e risco. Anota aí, tá, pessoal? Rentabilidade, liquidez e risco. A reserva de emergência ela deverá ser alocada em algo de grande liquidez e baixo risco, né? O que significa também que terá baixa rentabilidade, tá, pessoal? Então vamos lá aqui fazer uma sugestão, 4 dicas rápidas de 4 opções de investimento para sua reserva de emergência. A primeira, Tesouro Selic, que é título do Tesouro Direto, atrelada aí à taxa Selic. É alta liquidez também, tá? Fundos Selic com taxa de administração próxima de zero. Bom, se você vai investir num fundo que investe na taxa Selic, você tem a opção de investir diretamente no Tesouro Selic, então no mínimo você tem que adquirir um fundo em que tenha taxa de administração de 0%, porque se te cobra alguma taxa por isso, o ideal então é que você vá lá no Tesouro Direto e você consiga você mesmo fazer o seu próprio investimento, né? E a próxima opção são CDBs que pagam 100% do CDI e tenham também liquidez diária. Jéssica, então qual a diferença aí no caso de eu investir, por exemplo, no Tesouro Selic ou num CDB que me paga 100% do CDI e também tem liquidez diária? Bom, o Tesouro Direto ele vai ter uma liquidez diária de segunda a sexta, tá? O CDB ele vai ter uma diária incluindo aí os fins de semana. Então esse também é um grande diferencial na hora de escolher se é esse Tesouro Direto ou um CDB que te paga 100% do CDI. Lembrando que Selic e CDI são indexadores da economia. Você não investe, por exemplo, no Selic, você não vai investir no CDI, você vai investir em algum investimento que está atrelado a um desses indexadores, ou é CDI, ou é Selic, ou é CDI, ou é IPCA. Depois eu explico mais detalhadamente o que é CDI, o que é IPCA, o que são esses indexadores. E a quarta opção é a poupança. Só que a poupança, ela somente vai ser considerada se for uma poupança feita anteriormente ao dia 5/5 de 2012, porque ela paga 0,5% de rendimento ao mês. Passado dessa data, 5/5 de 2012, a poupança ela rende 70% da Selic, ou seja, tem aqui um título do Tesouro Direto que rende aí na taxa Selic, você vai ter a poupança que vai te render 70% dessa taxa. Por isso que falam que a poupança hoje não rende praticamente nada, né, pessoal? Não dá mais nem para ser considerada e falada como investimento, porque você pode investir diretamente ali no Tesouro Direto atrelado ao Selic, que vai te pagar ali o valor total. Se você investir na poupança, ele vai te pagar 70% desse valor, tá bom? Então, 4 opções. Então, vamos lá. Sugiro aqui 4 opções que preencham a esses requisitos. Primeiro, Tesouro Selic. Segundo, Fundo Selic com taxa de administração de 0%. Os CDBs que pagam 100% do CDI e com liquidez diária. E a poupança somente se for anterior ao dia 5/5 de 2012. Passado dessa data, a poupança está rendendo 70% da Selic, tá bom? Jéssica, então façamos aqui as devidas explicações, né?
sobre o que é reserva de emergência e perguntar aí se para você, servidor, se ela faz sentido. Óbvio que faz sentido. Por quê? Porque, como eu falei, reserva de emergência é para situação de necessidade, de emergência. E nós somos servidores públicos, temos aí, durante essa pandemia, passamos um pouco mais confortável, né, na questão da renda, que nós fomos afetados, mas não é somente essa ausência de renda que a reserva de emergência serve. Reserva de emergência serve com a necessidade de saúde, um carro que quebre, uma chuva que dê leve o teto da sua casa, uma viagem que você precisa fazer de urgência para visitar algum parente enfermo, enfim, há diversas situações de emergência, tá bom? Então, acrescente aí que a reserva de emergência não serve somente para cobrir situações de diminuição de renda. Gastos inesperados são, ao fim e ao cabo, esperados, né? Uma emergência de saúde, um acidente de carro, uma viagem de emergência, estão sempre aí no nosso radar. Aí você fala assim, Jéssica, eu tenho plano de saúde, eu não preciso de uma reserva de emergência para cobrir despesas de saúde. Bom, você tem um plano de saúde, mas você sabe se o seu plano de saúde ele faz cobertura de cirurgia, transfer de helicóptero para outra cidade, enfim, passamos aí por uma pandemia em que plano de saúde não resolveu muita coisa, né? Passamos aí por situações em que precisamos de familiares precisaram deslocar parentes para outros estados, enfim, às vezes o plano não cobre tudo. Às vezes você tem um plano, mas não consegue agendar uma consulta, não consegue agendar uma cirurgia, não consegue, enfim, aí resolver o seu problema de saúde. Então, reserva de emergência é muito importante. Vamos aqui lembrar da primeira regra de investimento do Nassim Taleb. O futuro, ele é absolutamente imprevisível. Não adianta você tentar prever, porque ele é absolutamente imprevisível. Você não sabe o que vai acontecer hoje, né? Você pensa, tem uma ideia, um planejamento, mas você não sabe absolutamente de nada, né? Pode acontecer N coisas que não está aí no seu radar, tá bom? Então, aproveita aqui também para trazer a baila, é uma das regras também, número 1 de finanças do Warren Buffett, que fala que não perca dinheiro. Negligenciar a reserva de emergência é um grande passo para perder, já que cedo ou tarde o investidor terá que desesperadamente vender os seus bens por menos do que vale, ou tomar empréstimos com juros altíssimos. Outro ensinamento aqui que eu trago é a pessoa que diz assim, Jéssica, eu não tenho dívidas, mas também eu não tenho reserva de emergência. Bom, se você não tem dívidas, mas também não tem reserva de emergência, você é um pré-endividado. Por que você é um pré-endividado? Porque você está só esperando aí uma situação de urgência, de necessidade surgir, para você se endividar. Aí você começa a usar o cartão de crédito, o cheque especial, faz um empréstimo, enfim, você vai precisar resolver essa sua necessidade e você não tem uma reserva de emergência. Então, não ter dívidas, mas também não ter reserva de emergência é um grande problema, tá bom? Bom, e de quanto deve ser, então, Jéssica, a minha reserva de emergência? Bom, se você é servidor público, né, os estudiosos asseguram aí que o ideal é que a sua reserva de emergência consiga cobrir seus gastos mensais de 3 a 6 meses. Se você da iniciativa aí seletista, né, estiver assistindo essa aula, o ideal é que ela seja responsável por cobrir seus gastos de até 12 meses, tá bom? Então, se você é servidor público, de 3 a 6 meses. Por isso que eu falei na primeira aula o quanto era importante você anotar todos os seus gastos. Você anota lá as suas receitas, mas você também anota os seus gastos. Anotando os seus gastos, você já multiplica ali por 6. Bom, meus gastos mensais são R$4.000. Multiplica por 6 e aí vai dar o seu valor da sua reserva de emergência. Vai ter que custear aí no mínimo 6 meses da sua vida. Se você aí que estiver assistindo essa aula, né, do regime CLT, não tem tanta segurança quanto um servidor público no trabalho, então a sua reserva de emergência tem que ser responsável por cobrir seus gastos em até 12 meses. Tá bom? Então, essa é a nossa dica de hoje, essa nossa aula sobre reserva de emergência. Na próxima aula iremos falar sobre o tempo. O tempo, ele é um vilão ou ele é um aliado na hora de investir? Então, vamos lá na próxima aula. Abraços!